História 1. Quando alcancei a marca dos 30 anos, finalmente consegui economizar o suficiente para comprar minha primeira casa. Não era nada extraordinário e, para ser honesto, estava localizada em um bairro que não era exatamente conhecido por ser o melhor. Ainda assim, eu valorizo a conquista. Nas primeiras 2 semanas após a mudança, tive a chance de conhecer todos os meus vizinhos próximos, o que foi uma experiência nova para mim. Tendo passado a maior parte da minha vida em diferentes apartamentos, esse nível de interação amigável era novo e surpreendente. Curiosamente, apesar da reputação do bairro, todos pareciam genuinamente agradáveis. Alguns deles até estenderam convites para jantar, algo ao qual eu não estava acostumado. Claro, nem todos os vizinhos eram amigáveis. 2 casas abaixo da minha morava um homem que aparentava ter cerca de 50 anos. Logo após a mudança, notei um padrão peculiar. A cada 2 dias, ele batia na minha porta nos horários mais absurdos, solicitando vários itens. Por exemplo, na primeira vez, ele perguntou se eu tinha pão sobrando. Em outra ocasião, precisava de ajuda para encher um balde com água porque o fornecimento dele havia sido cortado. Esses pedidos eram aleatórios, mas compreensíveis dadas as circunstâncias. No entanto, minha paciência atingiu seu limite quando ele começou a pedir dinheiro. Acreditava que não tinha obrigação de atender às constantes necessidades desse homem, especialmente considerando que eu o conhecia há pouco tempo. Foi a primeira vez que comecei a perceber como ele era estranho e assustador. Sempre tinha essa respiração alta, como se estivesse sempre sem fôlego, e após quase toda frase, soltava uma risada estranhamente suave. Embora isso me desse calafrios, eu não me assustava facilmente e queria ser um bom vizinho para todos, então ignorei. No entanto, com o tempo, fui reduzindo gradualmente minhas respostas às batidas na porta, esperando que ele entendesse a dica. Infelizmente, minhas respostas em declínio não o desencorajaram, e ele continuou aparecendo sem aviso. Comecei a notar que, a cada batida, o padrão era sempre o mesmo. Algumas semanas depois, outra batida ecoou pela minha porta. Minha ideia inicial era ignorá-la, já que eu havia me acostumado a fazer isso até aquele ponto. No entanto, quando olhei pelo olho mágico, percebi algo diferente nele. Parecia angustiado. Contra meu melhor julgamento, decidi abrir a porta. Perguntei sobre suas necessidades, esperando mais um pedido bizarro. No entanto, o que ele disse a seguir estava longe do que eu tinha antecipado. Ele perguntou se eu poderia ir até lá e mostrar a ele como usar uma nova churrasqueira. Isso aconteceu por volta da meia-noite, um horário extremamente incomum, na minha opinião, para começar a fazer churrasco. Apesar das minhas reservas, concordei em ajudar. Naquele momento da minha vida, eu tinha um forte interesse em culinária e pensei que passar 10 minutos mostrando a ele como usar uma churrasqueira não faria mal. Eu disse a ele que estaria lá em um momento, depois de calçar alguns sapatos. Ele agradeceu e começou a caminhar de volta para a casa dele. Poucos minutos depois, fui até o local dele. Entrei por um portão e me aventurei no quintal dele. A escuridão dificultava a visão, mas uma coisa era evidente, não havia churrasqueira à vista. Além disso, o homem em si não estava em lugar nenhum, apesar de a porta dos fundos estar aberta. Chamei cautelosamente por ele e recebi uma resposta abafada de uma escada à minha esquerda. Hesitei em descer lá, pois não havia luzes, na verdade, a casa toda permanecia às escuras. Eu gritei pedindo que ele acendesse uma luz para eu poder ver, mas houve silêncio por alguns segundos. Eventualmente, ele respondeu: "Não dá, estão quebradas. Não posso fazer isso." Naquele momento, soube que algo estava errado. Gritei algo como: "Eu acho que vou embora, cara." Quase instantaneamente, passos audíveis começaram a subir as escadas. Meu instinto de luta ou fuga entrou em ação, e corri de volta para minha casa, trancando a porta com segurança atrás de mim. Olhei através de uma cortina, escaneando os arredores, mas não havia sinal do homem estranho. Estava petrificado e considerei chamar a polícia, embora duvidasse que pudesse provar qualquer coisa sobre o que acabará de acontecer. Pelos próximos dias, raramente saí de casa, exceto para o trabalho.
Durante esse tempo, o homem não apareceu, nem bateu na minha porta tarde da noite. Exatamente uma semana após o incidente sinistro, compartilhei minha experiência perturbadora com um vizinho do outro lado da rua. Para minha surpresa, eles pareciam perplexos. Segundo eles, ninguém morava na casa que descrevia há 2 anos. Estava abandonada. Alarmado por essa revelação, meu vizinho entrou em contato com a polícia, mas a busca na casa e nos arredores não produziu resultados. Algumas semanas depois, decidi me mudar, deixando para trás perguntas sem resposta sobre o homem misterioso e suas intenções. História 2. Cresci em uma cidade não tão grande, a maior do nosso estado, mas com a reputação de ser áspera, assolada pela violência e pelo crime. Minha casa ficava na borda de um dos bairros mais difíceis da cidade, em um parque de trailers bem ao lado de um bar local. Esse bar tinha o costume de ser fechado devido ao barulho e às brigas, mas sempre reabria com um novo nome. Eu estava ciente de encontrar personagens suspeitos e pouco recomendáveis que pareciam surgir do nada. Tinha muitos vizinhos dos quais me avisaram para manter distância. Era assim que as coisas eram naquela área, e aprendi desde cedo a ser cauteloso, pois as pessoas podiam ser perigosas. Nosso trailer ficava com uma cerca de um lado, nos separando do bar, e de um outro trailer. O segundo trailer costumava estar vazio ou abandonado por muito tempo, mas já fora lar de uma mãe solteira e suas 2 filhas. Elas eram mais jovens do que eu e se tornaram minhas amigas no parque de trailers, especialmente após algumas despejas injustas feitas pela nossa excêntrica senhoria alguns anos atrás. No entanto, quando a mãe solteira e suas filhas foram obrigadas a sair, um cara estranho se mudou. Essa mudança marcou um ponto de virada para mim. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, com cerca de 13 ou 14 anos, e começava a perceber que minha situação familiar não era como via na TV. Foi uma descoberta difícil. A saída daquelas garotas, que costumavam ser minhas vizinhas e amigas, me afetou profundamente. Eram mais novas que eu, mas eram minhas únicas amigas no parque de trailers. Então, esse homem se mudou. Ele era o único residente oficial, mas durante o primeiro ano, eu o via frequentemente em seu quintal com um grupo de caras. Esses caras eram mais velhos do que eu, mas mais jovens que meus pais, provavelmente na faixa dos 20 e poucos anos até o início dos 30. Às vezes, ele e seus amigos agiam de maneira barulhenta quando estavam bêbados, semelhante às pessoas no bar do outro lado. Desde o dia em que ele se mudou, as coisas ficaram realmente estranhas. Infelizmente, a primeira estranheza veio do meu padrasto, que era uma pessoa verdadeiramente horrível. Ele se deleitava em seu racismo e achava engraçado. Em cerca de 2 semanas, meu padrasto mandou construir uma cerca de 1,80 metros entre nossos trailers. Ele não queria o novo vizinho na pequena faixa de nossa propriedade, algo que nunca havia sido um problema antes. Ele se regozijava em dizer coisas maldosas e ofensivas enquanto construíamos a cerca. Nosso novo vizinho nunca reclamou das palavras cheias de ódio do meu padrasto ou da cerca bizarra. Em vez disso, ele permanecia educado e sempre acenava quando chegávamos em casa. Isso me deixava constrangido e como se eu devesse algo a esse estranho por não responder ao ódio do meu padrasto com mais ódio, mas sim com bondade. Infelizmente, essa reação levou a uma situação perigosa. Mesmo antes da cerca ser terminada, ele e seus amigos se aproximavam da frente do trailer sempre que me viam indo verificar a caixa de correio sozinho. Nossa caixa de correio ficava no meio do parque de trailers, e era uma das minhas tarefas recolher as correspondências. Eles estariam dentro de casa no alpendre ou no quintal enquanto eu passava, mas toda vez que eu voltava, eles se reuniam no jardim da frente ou na entrada. Ele me cumprimentava, e seus amigos simplesmente encaravam e depois riam. Eu já estava acostumado a me sentir desconfortável perto de estranhos, e minha família costumava me provocar por ser excessivamente cauteloso. No entanto, meus sentimentos instintivos já me salvaram em muitas ocasiões, então aprendi a não ter vergonha da minha precaução. Apesar disso, eu costumava sentir ansiedade quando via esses caras e pensava que eles estavam rindo porque eu parecia assustado. Com o tempo, fui ficando mais confortável em cumprimentá-los e acenar, mas eles continuavam rindo, o que me deixava cada vez mais desconfortável.
Eu não conseguia entender por que eles estavam rindo. Será que estavam rindo de mim, da minha voz, do meu sorriso, da maneira como eu acenava? Na maioria das vezes, eu só queria que eles me ignorassem. Então, um dia, enquanto eu caminhava até a caixa de correio, o vizinho se aproximou de mim e começou a andar ao meu lado. Isso se tornou uma rotina diária. Ele caminhava comigo, fazendo perguntas sobre meu dia, a escola e outros tópicos típicos. Eu não gostava muito disso. Meu instinto sempre estava alerta quando ele estava por perto, mas naquela época, eu não confiava em meus próprios sentimentos. Eu tinha ouvido tantas vezes que eu era tolo por ter medo. Eu me repreendia por ser excessivamente cauteloso com esse homem aparentemente simpático que não fizera nada de errado. Um detalhe é que ele nunca verificava sua caixa de correio quando íamos buscar o correio juntos. Se o fizesse, talvez isso acalmasse minha mente, pois seria algo normal para ele fazer. A natureza das nossas conversas durante essas idas à caixa de correio começou a mudar. Alguns dias depois, estávamos novamente nas caixas de correio, e então ele de repente disse: "Bey, não conte para seu pai que eu disse isso, mas você tem pernas realmente bonitas." Eu não conseguia entender porquê, mas naquele momento eu queria chorar e tomar um banho. Meus pais demoraram a perceber que eu poderia não estar dizendo a verdade quando afirmava que não havia nada na caixa de correio naquele dia. Minha mãe ficou brava, pensando que eu era preguiçoso demais para ir até a caixa de correio. Finalmente, contei a verdade. Eu estava com medo do vizinho, e compartilhei com minha mãe o que aconteceu na caixa de correio, como ele caminhava comigo e o que ele disse. Minha mãe achou engraçado e pensou que eu estava sendo boba e tímida, assustada sem motivo. Ela até trouxe o assunto durante o jantar e insistiu para que eu contasse ao meu padrasto, esperando que ele entendesse meus sentimentos, já que o vizinho havia me dito explicitamente para não contar a ele. Mas meu padrasto ficou quieto por um tempo e depois disse: "Bem, você realmente tem pernas bonitas." Eu me senti envergonhado, porque parecia que não era nada e eu precisava me acalmar. Eventualmente, voltei a verificar a correspondência, mas estranhamente o vizinho não me acompanhou mais. Eu me senti culpado, preocupado que pudesse ter magoado seus sentimentos. Ele também não ficava tanto com seus amigos, e quando estava em casa, frequentemente estava sozinho. Agora, avance alguns meses. Eu começava a vê-lo aleatoriamente quando estava em casa sozinho ou verificando o correio. Ele acenava e sorria para mim, o que me fazia sentir ainda mais envergonhado. No entanto, em uma noite enquanto eu tomava banho, minha mãe bateu na porta e me repreendeu por embaçar o banheiro, alegando que poderia causar mofo no carpete. Como já havia feito muitas vezes antes, virei a manivela para abrir uma pequena janela no chuveiro e deixar sair um pouco de vapor. Essa janela ficava próxima ao topo, perto da minha testa, mas tinha apenas uns 10 a 12 centímetros de altura e se estendia ao longo de toda a parede do chuveiro. Eu a abria enquanto tomava banho quase todos os dias desde os 5 ou 6 anos, mas realmente não dava para ver a pessoa no chuveiro, apenas a cabeça, e mesmo assim era preciso prestar atenção para perceber. Abri um pouco, mas então ouvi um barulho. Olhei para fora e fiz contato visual imediatamente com o vizinho. Agachei-me rapidamente para esconder minha cabeça e tentei continuar o banho, mas me senti exposto e extremamente desconfortável. Alguns minutos depois, decidi olhar pela janela novamente, apenas para ter certeza de que era apenas uma coincidência. No entanto, ele ainda estava lá, apoiado no corrimão da varanda, e sorriu lentamente quando nossos olhos se encontraram novamente. Fechei a janela e me apressei para terminar o banho. Comecei a tomar banhos frios e rápidos para evitar abrir a janela. Não muito tempo depois, esses incidentes desconfortáveis no chuveiro começaram. Ele começou a esperar do lado de fora quando eu chegava em casa da escola. Eu costumava caminhar até em casa da parada do ônibus, e ele sempre parecia estar na frente do trailer dele. Inicialmente, acontecia ocasionalmente, mas depois se tornou uma ocorrência diária. Ele se colocava no meu caminho e me impedia de chegar à minha entrada. Ele iniciava uma conversa informal, assim como quando íamos até a caixa de correio.
Eu sempre respondia educadamente, mas também dizia a ele que realmente precisava entrar e cuidar dos meus cachorros, que ficavam sozinhos o dia todo enquanto meus pais estavam no trabalho e eu estava na escola. Por volta desse tempo, uma garota um ano mais jovem do que eu se mudou para o parque, no extremo oposto. Ela era simpática, e tínhamos uma aula juntos, mas ainda não tínhamos conversado muito. Isso mudou em um dia em que descemos do ônibus, e ela perguntou se eu queria que ela caminhasse comigo. Fiquei surpreso e confuso com a oferta dela, mas também animado, porque pensei que talvez ele me deixasse em paz se eu não estivesse sozinho. Concordamos, e então ela perguntou se eu conhecia o cara estranho que morava ao lado de mim. Senti um alívio enorme que alguém mais o achava estranho, e quis chorar e rir ao mesmo tempo. Ela me contou que, cerca de uma semana antes, ela tinha parado no trailer do proprietário para fazer uma pergunta. Quando saiu do trailer do proprietário, viu-me indo para minha porta e ele estava lá, apenas olhando. Assim que ele a percebeu, começou a andar com ela e tentou puxar conversa, dizendo até que ela tinha cabelos bonitos. Ela mandou ele ir embora e correu para casa. Ela propôs um plano, ela me acompanharia até minha entrada, e eu ficaria na varanda, observando até ela virar a esquina, onde eu não podia vê-la mais. Ele parou de nos esperar após a escola. Até hoje, ele não voltou a andar conosco, e ambos conversamos sobre as intenções do homem. Tenho algumas ideias, mas não quero tirar conclusões diretas, já que não tenho certeza. História 3. Sou uma mulher de 23 anos, com 1,73 metros de altura e cerca de 59 quilogramas. Esta história se passa durante o verão antes do meu segundo ano na faculdade. Eu estava em uma missão para encontrar um lugar acessível para morar perto do campus, mas todos os apartamentos bonitos que encontrei estavam fora do meu orçamento. Logo ficou claro que eu precisava de um colega de quarto para dividir o peso do aluguel, então publiquei um anúncio no Craigslist explicando minha situação e esperando por uma resposta. Surpreendentemente, dentro de uma hora após postar o anúncio, recebi uma resposta. Aconteceu de ser uma senhora mais velha, na casa dos 70 anos. Eu inicialmente esperava dividir o quarto com outro estudante da minha universidade, mas decidi que, desde que estivessem dispostos a dividir o aluguel, não importava muito. Além disso, eu não tinha recebido nenhuma outra resposta durante a próxima semana, então aproveitei a oportunidade que surgiu. Quando o semestre escolar começou, Dorothy e eu nos mudamos para o nosso novo lugar. Ela se apresentou como Dorothy, uma senhora baixa de cabelos brancos. Ela era um pouco reservada, mas parecia simpática o suficiente. Eu imaginava que coexistiríamos sem muitos problemas, então não estava excessivamente preocupada com os meses que estavam por vir. No entanto, nas próximas semanas, raramente a vi. Trocamos pequenas conversas na cozinha de vez em quando, mas na maior parte, ela ficava sozinha, passando todo o tempo em seu quarto. Ocasionalmente, tarde da noite, enquanto eu assistia TV na sala de estar, ouvia risadas agudas vindas do quarto dela. No início, imaginei que ela estava ao telefone ou algo assim, mas percebi que nunca ouvi ela falar, apenas rir. Eu não conseguia entender o que ela estava fazendo, e aquela risada era assustadora, parecida com a de uma criança pequena, talvez sua filha, se ela tivesse uma. As coisas tomaram um rumo bizarro conforme o tempo passava. Dorothy começou a sair do quarto apenas para me observar. Ela ficava parada na cozinha ou no corredor, me observando silenciosamente enquanto eu assistia TV ou preparava o jantar. Era inquietante, e eu me sentia cada vez mais desconfortável ao redor dela. Uma noite, por volta das 3 da manhã, fui acordada por uma leve batida na porta do meu quarto. Não era o tipo de batida para chamar minha atenção, mas lenta, suave e mal audível. Chamei o nome de Dorothy, e a batida cessou imediatamente. Eu tinha certeza de que era ela, porque ouvi as mesmas risadas, seguidas pelos passos dela se afastando para o quarto dela. Esse incidente me deixou bastante abalada, já que eu não tinha uma fechadura na minha porta, nada impedia de entrar no meu quarto enquanto eu dormia. Não consegui dormir pelo restante daquela noite. Eu pretendia confrontá-la sobre a situação no dia seguinte, mas ela nunca saiu do quarto durante a noite.
Preocupada com minha segurança, movi minha mesa na frente da porta como uma barricada improvisada, dada a falta de uma fechadura adequada. Não era uma solução infalível, mas era o melhor que eu podia fazer. Infelizmente, aquele senso de segurança não durou muito. 3 horas depois, fui acordada pelo som da minha mesa sendo empurrada pela porta do meu quarto, que alguém estava tentando abrir. Era a Dorothy. Eu podia ver o olho dela espiando pela fresta da porta ligeiramente aberta. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a gritar e bater na minha porta. Minha mesa começou a ceder, então saí da cama e ajudei a fechar a porta eu mesma. Os gritos e batidas continuaram por uma eternidade, e quando finalmente pararam, chamei imediatamente a polícia. Ao chegarem, abri cautelosamente a porta do meu quarto, e o que vi me deixou horrorizada. Cada faca da nossa cozinha tinha sido cravada na porta do meu quarto. Tremendo de medo, expliquei a situação aos 2 policiais e os conduzi ao quarto de Dorothy. Ela resistiu a ser detida, mas acabou sendo levada pela polícia. No mês seguinte, mudei para um apartamento diferente, desta vez com colegas de classe da minha universidade. Até hoje, não consigo compreender o que levou Dorothy a agir daquela maneira. Minha melhor suposição é que ela tinha uma condição grave e não tratada para a qual não estava tomando medicação. Mas, novamente, quem sabe, talvez ela tivesse intenções genuínas de me prejudicar enquanto eu dormia. Felizmente, graças às minhas precauções, nunca tive que descobrir.